Muito bem, a paz do Senhor Jesus, a você que neste momento está assistindo esse vídeo, a você que está ouvindo este vídeo, independente do lugar que você esteja ouvindo, que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e eu creio que nada escapa do controle do Senhor nosso Deus. E quando o nosso Deus quer operar, ninguém pode impedir. Creio que Deus tem te chamado, te escolhido para uma obra muito grande. E eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E que nada acontece em nossas vidas que escapem do controle do nosso Deus. Deus tem me dado uma palavra que eu quero compartilhar com você. Que eu sei que, assim como Deus falou ao meu coração, falará ao seu coração. Eu sou a pastora Marlene Alayon, estou aqui na cidade de Foz do Iguaçu, congrego na Assembleia de Deus Amor e Unção. E se você quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 45-9925-3187. Nessa madrugada do dia 10 de agosto de 2016, quando são 4h46, estava eu e o meu esposo, pastor Arapongas, de joelhos dobrados na sua presença, Senhor. E o Senhor me deu essa palavra para compartilhar com vocês, após o nosso período de oração da madrugada. Eu creio que vem em resposta ao nosso clamor, em resposta à sua necessidade, em resposta à sua oração. Amém? E essa palavra para estarmos lendo está registrada no livro de Isaías, seu capítulo de número 38, que fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. E está escrito assim: e naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal o rei Ezequias. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. E assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado.
o cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse, na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. E eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem como os moradores do mundo. E é essa palavra, queridos, que eu quero deixar para nossa meditação nessa madrugada. Nós vemos que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade para a morte. E nessa enfermidade, o Senhor Deus olhou para Ezequias. O Senhor Deus viu Ezequias. Viu e observou que Ezequias estava precisando fazer alguns consertos. E Ezequias, com uma integridade diante de Deus, ele abre o coração. Quantos de nós, amados, que andamos por um período de uma forma reta diante de Deus, mas às vezes cometemos alguns deslizes e Deus nos viu também. Deus olhou para nós e viu o período que andamos em integridade, em retidão diante de Deus, e viu os momentos que andamos em deslizes. Quando eu olho para o Salmo 139, eu vejo que nada escapa dos olhos do nosso Deus. Eu vejo que nada é possível esconder do nosso Deus. E olhando Deus para Ezequias, ele agora levanta o profeta Isaías a lhe enviar uma mensagem, dizendo que aquela enfermidade dele seria para a morte. Ou seja, dizendo para Ezequias que não haveria solução. Ele estava condenado. Já havia uma sentença, já havia chegado o término de vida para Ezequias. E Deus manda avisar. E o profeta Isaías, com muita coragem, que não é fácil, você chegar para uma pessoa e falar a verdade daquilo que Deus disse, dizendo que, neste caso, que ele ia morrer, que não ia viver mais. Sabe, amados, às vezes é difícil recebermos uma notícia dessa, mas se nós formos avaliar, quando o privilégio teve Ezequias em receber essa mensagem, embora fosse dura, mas ele teve a oportunidade de fazer uma oração, de fazer um concerto. O que não acontece isso com todos. Nós vemos que muitos têm descido à sepultura sem esperança de ver Deus, sem a oportunidade de mudar de vida, sem a oportunidade de rever os seus conceitos e achando que está tudo certo. Muitos acham que estão fazendo boas obras, que estão esmolando, que estão ajudando os menos favorecidos e acham que isso é tudo. É muito bom, claro, é louvável. Mas e será que a sua vida está pautada no que diz as Escrituras? Será que estamos de acordo com a vontade de Deus? Será que estamos andando em retidão diante de Deus? Será que estamos de forma
que realmente o Senhor tem se agradado do nosso comportamento? É bom pensar, é bom refletir. Ezequias teve a oportunidade de conserto, de virar o seu rosto para a parede e orar. Isso fala de uma oração em secreto, onde estava ele no seu leito, ele mais ele e o Senhor Deus. Como é bom termos oração em secreto com Deus, abrir o nosso coração, trazer a memória do nosso Deus. O tempo que andamos em retidão é muito bom, mas é bom também trazermos a memória diante do Senhor as vezes que deslizamos, nos arrependermos e clamarmos por misericórdia do nosso Deus e pedir que Ele apague as nossas transgressões. Olha a oração de Ezequias no versículo de número 3, ele disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Chorou muitíssimo. A palavra do Senhor diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor está atento a um coração quebrantado. Oração com lágrimas, querido. Ela tem um efeito maravilhoso quando nós regamos a nossa oração com lágrimas. Se você não consegue regar a sua oração com lágrimas, clame ao Senhor. Peça ao Senhor, porque brotarão dos seus olhos lágrimas que regarão a sua oração. E ela tem um efeito maravilhoso. E o versículo de número 4 diz: Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas e acrescentarei os teus dias 15 anos. Se nós decorrermos para frente mais alguns versículos, nós vamos ver que Isaías entregou essa mensagem e saiu. E deixou o rei Ezequias ali, na sua intimidade com o Senhor. E a intimidade de Ezequias com Deus, e a sinceridade, a integridade de coração de Ezequias, foi ouvida tão rápido pelo Deus Todo-Poderoso, que Isaías não tinha nem saído no portão, quando Deus lhe fala novamente dizendo: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. É um privilégio, Senhor, ouvir as nossas orações. E não existe, vamos dizer, que o Senhor ouve algumas orações e outras não. Não temos como dizer que o Senhor só ouve a oração dos teus filhos. Não, o Senhor ouve a oração daqueles que são ainda criaturas, que não passaram pelo processo do novo nascimento. Nós temos base para dizer que Deus ouviu a oração de Cornélio, aceitou e via as esmolas que Cornélio fazia. E tanto ouviu que enviou um anjo a dizer para Cornélio que as orações e as esmolas tinham chegado diante de Deus e que era para ele buscar alguém para esclarecer algumas verdades que
Cornélio não sabia. E Deus fala para Cornélio, e Cornélio logo pega os seus servos e manda buscar aquele a quem Deus tinha designado para ajudar, para esclarecer a verdade do Evangelho para Cornélio, e manda buscar a Pedro. E quem sabe você precisa que Deus te envie alguém para te esclarecer a verdade do Evangelho? E para isso Deus precisa preparar. E eu creio que Deus tem alguém preparado para esclarecer para você. Naquilo que me compete, naquilo que me é possível, eu estou à sua disposição. Viu? E Deus preparou e falou com Pedro que ia chegar alguém para buscá-lo. E Deus sabia que Pedro ia rejeitar o convite. Deus sabia que Pedro não ia querer ir, porque Pedro ainda era aquele que fazia acepção de pessoas, que ainda era aquele que achava que Deus era só para os judeus, sendo um Cornélio um gentílico. Pedro precisava ser preparado por Deus para ter esse encontro com Cornélio. E Deus dá uma visão para Pedro, onde desce ali dos céus alguns animais répteis, quadrúpedes, amarrado por um lençol de 4 pontas, e desce do céu em visão a Pedro, e manda Pedro comer, matar e comer. E Pedro logo se nega, dizendo: não, Senhor, nunca comi um alimento impuro, não é agora que eu vou comer. E algumas vezes Pedro tem então essa visão e repetida, até que o Senhor esclarece para ele, dizendo que não era para ele considerar impuro aquilo a quem Deus tinha purificado, santificado. Eu tenho certeza que nós fomos santificados pelo Senhor, e o Senhor quer trazer o entendimento do seu Evangelho para nossas vidas. E quando Pedro entende isso, e o Senhor esclarece que ia chegar os varões ali para buscá-lo, e agora, depois de entendido, Pedro atende a porta, já estava ali à porta, os servos de Cornélio que vieram buscá-lo para esclarecer o Evangelho a Cornélio. E nós vemos que agora Pedro vai à casa de Cornélio. Desculpa. E quando chega lá, Cornélio, não sendo um homem egoísta, já tinha trazido os amigos, familiares, vizinhos, e estavam esperando para que eles também fossem esclarecidos a respeito da verdade do Evangelho. E ali Deus já estava levantando Cornélio para fazer uma grande obra. E eu creio que Deus pode te levantar, viu? Deus pode te levantar para trazer na sua casa, ou para você levar à casa do Senhor, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, para que também a eles sejam esclarecida a verdade do Evangelho, para que também a eles abra-se o entendimento da verdade. Deus ouviu a oração de Cornélio, ouviu a oração de Ezequias e ouviu a sua oração também, viu? Ouviu a minha oração, olha que privilégio maravilhoso. Como ter certeza? Ora, precisamos confiar e crer no que está escrito, na palavra do Senhor, que diz que o Senhor
não têm os ouvidos agravados para que não possam ouvir as nossas orações. Então o Senhor ouviu as nossas orações, sim, certamente ouviu. Talvez você pergunte, mas por que eu não tenho resposta dessas orações então? Aguarde. As suas orações têm chegado diante do Senhor e no tempo de Deus haverá resposta. Haverá socorro para a sua vida, haverá suprimento para a sua vida. O Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, em o nome de Jesus Cristo. E agora voltando aqui para a palavra de Ezequias, que está registrada no livro de Isaías, no capítulo 38. E diz assim no versículo de número 6, e livrar-te-ei, quer dizer, olha só, Deus responde a Ezequias, no versículo de número 5, dizendo que ouviu as orações dele, que viu as lágrimas e que acrescentaria 15 anos à sua vida. E não somente isso, Ezequias teria agora livramento da parte de Deus. Diz o versículo de número 6, diz assim, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. O rei da Síria estava afrontando o povo de Deus. O rei da Síria estava oprimindo o povo de Deus. O rei da Síria estava afrontando o Deus vivo. E Deus agora responde a Ezequias que livraria ele das mãos do rei da Síria. Eu quero dizer para você nessa madrugada que Deus está livrando você das mãos do seu opressor, que Deus está livrando você das garras do adversário, que Deus está te tomando pelas mãos e fará novas veredas para os seus pés. E Deus te defenderá da cidade dos seus opressores. Deus te defenderá das garras do adversário, daqueles que zombam, achando que o teu Deus é surdo, achando que o teu Deus não te ouve, achando que o teu Deus é pequeno. Deus vai mostrar a força do seu poder em seu favor, em nome de Jesus. E Deus te dará, em nome de Jesus, Deus te dará um sinal, viu? Assim como Deus deu um sinal a Ezequias, que estava realmente acrescentando seus anos de vida, olha que sinal ele deu. Sinal impossível aos nossos olhos, impossível aos olhos de Ezequias, humanamente impossível que acontecesse. Mas Deus diz assim, olha, eis que fareis que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. E assim aconteceu. Diz aí, assim recuou o sol 10 graus pelos graus que tinha andado. Deus não mudou. Assim como Deus fez com que o sol e a lua parassem, Deus é poderoso, é o mesmo. É o mesmo, amados, não mudou. Deus deu esse sinal a Ezequias. E eu creio que Deus te dará um sinal, viu? Dará um sinal que Ele tem resposta às suas orações, que Ele tem ouvido as suas orações, tem visto as suas lágrimas. E Deus fez esse milagre na vida de Ezequias, de uma cura que era para a morte. Quem sabe a medicina também já sentenciou os seus dias, dizendo que poucos dias você viveria, que pouco tempo você teria de vida, ou alguém da sua família. O médico pode ter dito isto, mas sem o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, porventura te disse isso? Talvez você diga, pastora, a enfermidade é para a morte. A enfermidade é para a morte. Pois que medicamento pode dar cura para a AIDS?
Pois que medicamento que pode dar cura para o câncer? Pois que medicamento que pode dar cura para as síndromes que têm surgido nesses dias? O medicamento é Jesus Cristo. Quando Ele quer, ninguém pode impedir a ação das suas mãos. Quando Ele quer, ninguém pode escapar das suas mãos. E quando Ele quer operar, quem pode impedir a sua ação? Quem pode impedir a ação do nosso Deus? Sinta Ele aí do seu lado. Sinta Ele confortando a sua alma, enxugando as suas lágrimas e dizendo para você: não temas, porque eu ouvi as suas orações. Não temas, porque eu vou responder às suas orações. Esse é o Deus que nós servimos, não é um Deus surdo, não é um Deus que é mudo, aleluia, mas é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que não perde batalhas, é um Deus grande. Eu me lembro, no início da minha conversão, quando eu era muito oprimida pelo adversário, e eu senti um medo, um terror da noite. E eu me recordo quando minha sobrinha Rosejane dizia: tia, nosso Deus é forte, confia nele. Tia, nosso Deus está aí do seu lado. Eu pensava, mas com que certeza que ela diz essas palavras? Com que base ela diz isso? E à medida que eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, à medida que eu busquei conhecer esse Deus, eu fui entendendo que esse Deus realmente não perde batalha. Eu fui entendendo que esse Deus tem o braço forte. Eu fui entendendo que esse Deus, quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Ainda que se levante exércitos contra nossas vidas, no tempo de Deus, Ele também levanta o seu braço forte e brada em nosso favor e concede-nos a vitória. Aleluia. Deus ouviu as nossas orações. Talvez você diga, mas pastora, como conhecer esse Deus? Ele se faz conhecer, queridos, através da sua palavra, através das escrituras sagradas. O problema é, queridos, que muitas vezes deixamos a nossa Bíblia nos racks, nas estantes, à beira da nossa cama, aberta, achando que ela terá algum efeito. Ela terá algum efeito quando ela estiver aqui dentro do nosso coração. Ela terá algum efeito quando ela estiver na nossa mente. Ela terá grande efeito. E à medida que nós formos buscando crescimento, conhecimento deste Deus através das Escrituras, meditando e lendo e tendo cuidado em conhecer e guardar a sua palavra, nós vamos adquirindo maturidade cristã, nós vamos crescendo na presença do Senhor nosso Deus e vamos conhecendo o nosso Deus. Ele é o maior interessado em se revelar para mim e para você. Ele é o maior interessado. Ele permite nós passarmos por provações para que tenhamos experiências do quanto Ele é bom, do quanto o seu braço é forte, de quanto Ele não nos deixa só nas pelejas. As portas se fecham para que Ele mostre que Ele é poderoso em abrir porta, para que Ele se mostre o quanto Ele tem a chave nas mãos. As enfermidades às vezes batem nessa porta para mostrar que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Jeová Nissi. Aleluia. Ou seja, que Ele é o Deus que nos sara,
É o Deus que coloca a bandeira da vitória em nossas mãos. Louvado seja Deus. Isaías chegou a escrever, e eu creio nisso porque eu também nunca vi. Isaías diz que desde a antiguidade não se viu com os olhos e nem com o ouvido se ouviu a respeito de um Deus tão forte, tão poderoso quanto nós. E é Ele que está aí do seu lado. Será que você consegue sentir a presença dEle aí? Eu já senti a presença do meu Deus nessa madrugada, viu? Eu já senti a glória do Senhor manifestando, colhendo as minhas lágrimas. E eu creio que você também pode sentir, pode virar para o canto e pode clamar a este Deus, que Ele está aí com o ouvido bem aberto para ouvir. Você abrir o coração e detalhar o que está aí dentro. O problema é, queridos, eu sempre digo, que nós abrimos o nosso coração para nossos amigos, nossos parentes, para aqueles que achamos que é nossos amigos e às vezes nem é. Abrimos e detalhamos tudo, mas ao Deus que nós servimos, não levamos tudo em oração. Não. Aleluia. Mas que você possa compreender isso e chegar diante de Deus, diante do seu trono com ousadia, com inteireza de coração e abrir o seu coração, porque poderoso é o nosso Deus que está aí do seu lado, amém? Que está aqui do meu lado, que estende as mãos e diz para ti nessa madrugada: não temas, ainda que as afrontas dessa quarta-feira surgem, o seu Deus está com você. Ele vai na frente, Ele quebra as muralhas que se levantarem, Ele abre porta, Ele fecha a porta, tudo para te dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.